Estou aqui com mais um vídeo para refletirmos na palavra de Deus acerca dos tempos e das estações que nós estamos vivendo. São dias difíceis, são momentos de angústia, muita expectativa, governos que estão sendo movidos, sistemas políticos que estão mudando, as igrejas quase todas enfrentando grande crise, a religião tornando-se mais importante do que a própria salvação. E é sobre esses assuntos que eu gostaria de estar comentando nessa manhã a respeito da palavra de Deus. Um dia desses eu estava no supermercado e passando pelo caixa era uma irmã no Senhor que me atendia e eu comentei com ela que o ano já está no fim de novo. Que coisa incrível é essa que está acontecendo, que nós perdemos a noção do tempo. Você para lembrar de alguma coisa, você não sabe se foi ontem, o mês passado, o ano passado. Parece que perdemos a noção do tempo. É claro que tem fatos que são marcantes, tem fatos que você sabe a data exata do acontecimento, como a morte de alguém, o nascimento de alguém, alguma coisa muito marcante. Mas em geral, os acontecimentos do cotidiano, a gente não está conseguindo memorizar data, horário, e parece assim que o tempo está passando muito rápido, os dias estão voando, a semana começou ontem, hoje já é quinta-feira, e daqui a pouco é a semana que vem, e já terminou porque tem feriado, passa muito rápido, e porque o trabalho ocupa muito tempo da gente. Afinal, o que é que está acontecendo? Já faz 3 anos que eu chego na minha escola, em fevereiro, quando começa o ano letivo, e eu digo para os meus colegas assim: nossa, o ano já acabou. E eles olham para mim e falam: que exagerado. Mas eu chamo eles para pensar: isso foi exagerado mesmo? Será? Será que o ano já não acabou? Espera mais um pouquinho, vamos ver. E de repente, quando a gente volta a tocar no assunto, já é o mês de outubro, novembro, o ano está acabando. Parece que 2019 começou ontem, mas hoje já é dia 8 de novembro, falta 1 mês e meio para o Natal, de novo, outro Natal, outro Ano Novo. Eu não sei se o tempo demorava muito para passar na minha juventude, porque eu trabalhava na roça, eu fui roceiro, fui boia fria, fui servente de pedreiro, fiz todo tipo de trabalho que tem para fazer na roça, desde valeta, e trabalhar com veneno e esterco e tantas outras coisas. Fiz de tudo e era sofrido. A gente começava a trabalhar na segunda às 7 horas da manhã e ia até no sábado às 5 horas da tarde. A gente só tinha o domingo para ficar em casa. E ficar em casa era assim tão rápido, passava tão rápido, era tão bom curtir a casa da gente, mas a segunda-feira chegava voando, e aí o resto da semana demorava um século para passar. Lá na fadiga do dia a dia, no calor, do sol, dos animais peçonhentos, dos pernilongos chatos toda a vida, era um século para passar. Ficava o dia todo esperando a hora de ir embora, e demorava tanto para chegar às 5 da tarde, para você ir para casa. Chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e já era hora de dormir. Muito cansado pelo esforço físico, e a noite era um tiro, mas o dia demorava. E aquela semana se arrastava até chegar outro domingo para ficar em casa. E hoje o nosso trabalho é um pouco mais confortável. É muito mais confortável, é muito mais tranquilo, mesmo porque nós fazemos uma coisa que nós gostamos agora e não por necessidade de sobrevivência, como era naquela época. Mas eu conversando com aquela irmã no supermercado e falando essas coisas para ela, ela falou assim para mim: irmão, você não parou para pensar ainda que os dias foram abreviados? Então eu lembrei desse versículo da Bíblia, onde o Senhor, instruindo os seus discípulos, diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E eu parei para pensar em tudo isso, eu comecei a analisar o mundo atual. 2019 está um mundo complicado.
as pessoas se ofendem com facilidade, as pessoas não têm sensibilidade para ver quando estão ofendendo os outros, as pessoas questionam muito e respondem pouco, as pessoas não assumem o que fazem, a violência tomou conta das ruas, a exploração, o roubo, a expropriação de bens alheios tomou conta do mundo. Nós vivemos numa selva, nos chamamos de civilizados, mas vivemos no meio dos selvagens. O pecado está em cada esquina, em cada porta que se abre, em cada rosto que sorri, em cada voz que entoa qualquer tipo de palavra. Eu nunca imaginei que ouviria uma moça falando um palavrão na minha juventude. Porque os meninos, eles eram desbocados realmente. Parece que já faz parte da natureza masculina ser selvagem, ser desbocado, ser não tô nem aí. Mas as meninas sempre foram muito prendadas. Se porventura a gente deixasse escapar uma palavra errada por causa do mau hábito perto de alguma garota, ela se ofendia na hora. Ela já cortava a conversa, ela já ficava brava, era pra parar, era respeito. Mas hoje as meninas são piores que os meninos. Hoje elas falam cada palavrão que a gente fica boquiaberta e olhar para a pessoa e pensar, nossa, tanta delicadeza no rosto, nos traços femininos, e quando a boca se abre aparece isso. As mulheres perderam a noção do que é respeito. Elas se atiram para cima dos homens, as garotas se atiram para cima dos meninos. Muitas vezes não estão nem aí, não quer saber de nada, nem malícia tem, mas as meninas se atiram para cima deles. Que mundo é esse? O que está acontecendo com esse mundo? Não é só palavrão, é a própria vida. As pessoas acham que não precisam mais ser casados para ter intimidade. O mundo está perdendo o temor de Deus. O mundo que conhecia um Deus carrasco que mandava para o purgatório, para o inferno. Purgatório não existe, só para observar, não existe na Bíblia. Agora essas pessoas não têm mais receio de nada. Muitas garotas de 13, 14, 15 anos, quando você menciona a questão da condenação, elas dizem, eu vou para o inferno mesmo, eu não ligo. As pessoas não se importam mais. Ninguém mais tem medo de ir para o inferno. Acabou o temor de Deus. Não existe mais temor de Deus. As pessoas não estão nem aí. Muitas pessoas fazem piada com o nome de Deus. Muitas pessoas chamam o Senhor de Jesus. Jesusinho. Há poucos anos eu conheci uma moça que foi enfermeira e trabalhava numa farmácia. E eu trabalhei com ela naquela farmácia. E quando ela ouvia alguma coisa que ela achava engraçada, ela falava, meu Jesusinho, ou meu Jesus Cristinho. Eu não quero dizer que foi consequência, mas ela morreu de câncer. As pessoas estão perdendo a noção do que é certo, do que é errado, do que é direito. Se você dá um conselho para uma garota se vestir bem, se vestir com decência, ela é capaz de reclamar de você e falar que você está dizendo que ela merece ser estuprada porque ela se veste mal. Se você falar para ela que roupa provocante provoca homem, ela não concorda. Ela acha que a roupa provocante não tem nada a ver. E nós sabemos pela lógica que roupa provocante provoca. A própria palavra já diz isso, não tem como fugir dessa lógica. Enfim, os filhos chamam os pais, tratam de qualquer jeito, mandam os pais para aquele lugar, não estão nem aí, falam palavras obscenas. Eu ouço algumas famílias às vezes brigando, o pai às vezes reclama porque o filho não trabalha e não ganha o seu sustento, e ele manda o pai. Obviamente eu não vou completar, mas é um absurdo que se vê, é um absurdo. Eu olho para a sociedade, todos estão divorciados, meus alunos são muito poucos aqueles que têm pai e mãe, a maioria vive com padrasto, vive com madrasta. Sabe, acabou o casamento, acabou a família, os pais jogam os filhos no mundo, vão ser felizes e não querem nem saber o que vai acontecer, se eles estão transando com 10 anos de idade, se eles estão roubando, matando, não querem saber. Quando o menino faz coisa errada na escola, é chamado, a mãe vai lá e briga com o professor porque reclamou dele e diz que não tem tempo para cuidar disso, que a escola tem que se virar.
E você vê menininhas de 10 anos mandando bilhetinho para meninos de 14 e 15 anos. O que é isso? É o reflexo do que eles veem em casa. É a felicidade que o mundo procura, que eles estão tentando encontrar também, de uma tal forma que Sodoma e Gomorra teriam vergonha da nossa condição. A sujeira é tão grande, a imoralidade é tão intensa, que Sodoma e Gomorra ficariam curadas. Teriam vergonha de ao menos pensar nas coisas que a sociedade atual faz. E aí vem Jesus dizendo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então está aí a explicação de por que o tempo está passando tão rápido, por que os dias parecem que estão voando. É a volta de Jesus que se aproxima. O mundo pode não acreditar, o mundo pode estar pensando que a Bíblia é uma história e que não tem nada a ver, que é uma lenda, que nada disso é real, mas está se cumprindo aos nossos dias. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo uma a uma. As dispensações estão acontecendo, o tempo da graça está terminando, o evangelho continua sendo pregado por poucos, porque a maioria das igrejas só pensa em dinheiro. A maioria das igrejas só quer encher banco de igreja para recolher dízimo, e poucos são aqueles que saem na rua para pregar. Tem salão aberto para todo lado, tem igreja sendo construída para todo lado, mas você não vê uma equipe na rua pregando o evangelho, fazendo um culto ao ar livre. E quando as pessoas vão para a rua para fazer ar livre, falam em cura, libertação e prosperidade, não falam da cruz, não falam da salvação. Há alguns anos atrás, eu participava de um ministério da Assembleia de Deus do Belém, do Ministério de Barretos, do campo de Barretos. E resolveram fazer um culto na praça. Vieram tantos motoqueiros, eram os águias de Cristo, fizeram um estardalhaço na cidade, à noite fizeram um culto na praça, puseram um púlpito, o pregador pulava dessa altura e gritava e tal, e falava e pronunciava chavões. Eu fiquei olhando tudo aquilo, estupefato. Quando acabou, eu fui questionar o pastor, disse: pastor, cadê a cruz? Ele falou: que cruz? Ele não sabia. É a cruz de Jesus. O homem nem mencionou a cruz, não falou do plano de Deus para a salvação da humanidade, não falou do pecado, não falou de nada. Ele não pregou nada, ele só fez um show aqui, uma palhaçada. Vamos voltar. É hora de voltar. Vamos pedir perdão, vamos nos reconciliar com Deus, vamos reconsiderar a nossa caminhada. Os dias foram abreviados. Muito em breve, Jesus voltará.